Olá pessoal, o vídeo de hoje é para apresentar e para convidar todo mundo para o meu primeiro mini curso aqui no YouTube. É isso, eu vou oferecer um mini curso ao vivo todas as quintas-feiras agora do mês de dezembro, sempre às 21 horas aqui no canal. O mini curso é Moeda e Imperialismo. Você sabe que eu gosto de falar sobre moeda, falo disso no meu curso lá em parceria com o Classe Esquerda. Enfim, é uma maneira que eu pensei de trazer esse assunto muito importante, que eu gosto tanto de debater e que eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar aqui para o YouTube de uma maneira um pouquinho mais organizada. Então eu bolei aí um mini curso, serão 5 aulas, sempre nas quintas-feiras, ao vivo, 21 horas aqui no canal. Eu vou deixar sempre uma semana antes uma lista de sugestão de leituras para vocês, e na semana seguinte a gente vai ir avançando nesse assunto. Então vamos falar sobre moeda, sobre imperialismo, vamos falar de maneira um pouco conceitual, vamos relacionar isso com a história e vamos procurar compreender o que é isso que a gente passa a vida inteira correndo atrás, né? Grana, dinheiro, qual a diferença entre dinheiro e moeda, como que o capital fica no meio de tudo isso, qual o papel do Estado, como que o imperialismo funciona também usando o meio de pagamento utilizado pelos Estados-nação. O que isso tem a ver com a nossa soberania? O que é soberania monetária? Enfim, tem muita coisa interessante, porque vejam, gente, tudo que a gente vive, mais ou menos, é atravessado pela questão do dinheiro, da moeda. Eu sempre fui um cara muito curioso em querer saber de onde é que veio o dinheiro, né? Desde criança eu sempre fiquei intrigado, porque é um pedaço de papel pintado ali, que a gente sabe, é emitido lá pela Casa da Moeda, mas como é que funciona isso, né? Por que a gente não distribui mais desses papeizinhos aí para resolver o problema de tanta gente? Como é que funciona a política do dinheiro? Então eu quero aqui nesse mini curso dar as bases para que a gente comece a compreender tudo isso. Por quê? Nós vivemos nessa sociedade organizada a partir da luta de classes. E o dinheiro, a moeda, o Estado são todas ferramentas da classe dominante para exercer a dominação de classe. Então a ideia é apresentar esse mini curso para vocês, até convidando para que, caso gostem, façam o curso mais longo lá em parceria com o Classe Esquerda. Então, começa já na semana que vem, dia 2 de dezembro, depois dia 9 de dezembro, 16 de dezembro, 23 de dezembro, concluindo lá no dia 30 de dezembro. Não vamos esquecer, sempre na quinta-feira, sempre 21 horas aqui no canal. Quem quiser colaborar, então a título de colaboração, e quiser ficar com um certificado desse curso, é só entrar em contato a partir do e-mail que vai estar sempre num comentário fixado das lives e pagar ali uma taxinha de R$50 de colaboração. Mas isso é para quem, evidentemente, quiser e tiver a fim de colaborar com a manutenção desse tipo de programação aqui no canal. Beleza, gente? E como o nosso primeiro encontro, então a nossa primeira aula, vamos dizer assim, é semana que vem, quinta-feira, 21 horas, dia 2 de dezembro, eu quero aqui sugerir que a galera fique um pouco por dentro, se possível, de alguns assuntos. Eu posso deixar como indicação, por exemplo, o texto do Engels, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É legal também um texto do professor Sérgio Lessa, chamado Mundo dos Homens, que eu acho que vai ajudar a guiar um pouquinho a nossa primeira aula. Além disso, talvez seja importante que a gente consiga compreender um pouquinho a respeito do método. Aí tem um texto do professor Zé Paulo Neto, que eu gosto muito, se eu não me engano, o título é Introdução ao Estudo do Método, em Marx. No mais, é legal a gente entender um pouquinho do conceito de modo de produção. Eu vou deixar aqui o texto que eu uso como referência, mas é só procurar uma referência marxista a respeito de modo de produção para entender. Nós vamos discutir isso já na primeira aula. E também é importante a gente ter alguma base de conhecimento histórico. Eu gosto de utilizar sempre algum autor marxista que trabalhe com história antiga para embasar. Essa primeira parte aí também vai ficar aqui no comentário fixado alguma
sugestão, vamos dizer assim. Beleza, gente? Então era isso. Mini curso aqui do canal. Meu tema de pesquisa de sempre, moeda, imperialismo, luta de classes, agora uma versão resumida, 5 aulas, sempre ao vivo, sempre 21 horas, quinta-feira. Quem quiser colaborar com R$50 e ficar com um certificado, ajuda bastante na manutenção desse tipo de programação. E é uma forma também de eu movimentar mais o canal, falando de algo que eu acho rigorosamente fundamental, gente, porque não tem como compreender a luta de classes hoje em dia sem compreender a moeda enquanto um instrumento de dominação de classe, como que ela se transforma em dinheiro, como que ela se transforma no principal representante do capital, que é, digamos, o nosso alvo, aquilo que nós temos que compreender para poder derrubar se a gente quer ter uma sociedade verdadeiramente livre. Era isso, gente. Falou então e até a semana que vem, quinta-feira, 21 horas.